Então, eu fiz aqui tudo bagunçado, mas vai dar pra entender tudinho. O que é o mínimo máximo divisor comum? É o máximo divisor comum, ou seja, entre dois números, esse máximo divisor comum vai ser o número, no caso, que o maior número que divide os dois números em comum. Não deu pra entender direito, mas beleza, aqui ó, MDC de 6 e 8. No caso, os números divisíveis por 6 é o 1, 2, 3 e 6, beleza. E o 8 no caso é 1, 2, 4 e 8. O, mai, o máximo divisor comum no caso é o 2, porque tanto o 2 aqui quanto aqui eles dividem o 8. Só que no caso, se fosse um número, vamos dizer, o número 16, aí no caso seria o 8, né? Porque 8 divide 16 e 8 divide 8. Então no fim, no caso, o MDC de 6 e 8 é 2. Porque 2 ele tá aqui e tá aqui. E é o maior, né? Não tem mais nada além disso. Aí no caso, outro exemplo, 41 e 12. O 41 ele é primo, né? Então só tem o número 1 e o 41. E o 12, no caso, é 1, 2, 3, 4, 6, 12. No caso, o maior número é 1, né? Não. Aqui só tem 1 e 41, aqui tem 1 e 2 e o resto, então só é 1. O MDC de 41 e 12 é 1. E no fim, outro exemplo aqui, 20 e 8, o MDC. No caso aqui é 1, 2, 4, 5, 10 e 20, e aqui é 1, 2, 4 e 8. Então no caso aqui o 4 é o máximo divisor comum. Simples. E aqui tem uma explicando como fazer com três números. No caso, o MDC aqui de 6, 8 e 20. Não liga pra isso aqui não. Isso aqui deixa. Enfim. Aí, então, no caso, eu sei que o MDC de 6 e 8 é 2, que eu já fiz aqui, né? Mas se eu não tivesse a resposta, eu precisaria fazer tudo de novo, desse jeito. Eu não sei uma fórmula ainda pra fazer de um jeito diferente. Tem que ser jeito de criança mesmo, desse jeito aqui. No caso, o MDC de 6 e 8 é 2. Ó, 6 e 8 é 2, beleza. Aí no caso eu vou pegar o resultado de 6 e 8 e vou fazer com 20. No caso, já que deu 2, aqui 2, então no caso vai ficar 2 e 20. Aí aquela mesma coisa, ó, 2, o número 2 é primo, né? Que é só um e ele mesmo. E aqui é 1, 2, 4, 5 não interessa, o que importa é o número 2. Então o número 2 de tudo isso aqui, o MDC de 6, 8 e 20 é o número lindo 2. Agora, MMC. Bem, mínimo múltiplo comum. Esse aqui é meio complicado de entender. Eu vou até pensar por onde eu começo. Ah, tá. Você vai entender, eu acho. O MDC é o. Deixa eu só ler aqui, né? Que eu não sou muito bom de conceito. É o mínimo múltiplo comum. Tá. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum do número 20 e do número 8, né? Tipo, MMC de 20 e 8. No caso aqui, os números múltiplos são dois jeitos de fazer, né? Bem, tipo, no caso aqui, quais são os números múltiplos de 20? Múltiplos, né? Não é divisíveis por 20, é múltiplos. No caso, 0, o 20, 40, 60, 80, 100, 120, vai indo, né? Tipo, é só multiplicar por um, por 2, por 3 que você vai ter o resultado. No caso do 8, a mesma coisa. É o número 0 aqui, tá? Eu errei, perdão. Aí tem o 8, 16, 24, 32, 40, 48 e infinitos números. Beleza, só que ele quer o mínimo múltiplo comum. O múltiplo comum, no caso, aqui é o 40, porque 0, 20, 40. Chegamos no 40, beleza. E no 8, aqui, o 8 não tem 20, mas o 8 tem o 40. Esse é o menor número, é o mínimo múltiplo comum. Então, no caso, o MMC de 8 e 20 e 8, no caso, vai ser 40, né? E tem outra forma de fazer isso, no caso é fazer o MMC para depois fazer o MDC. Aí no caso eu fiz da seguinte forma, no caso eu fiz o MDC de 20 e 8, que deu 4, né? Daquele mesmo jeito, tá aqui ó, 20 e 8, o máximo divisor comum é o número 4 lindo. Então beleza, já sabemos que o MDC é 4. No caso do MMC você vai pegar o 20, multiplicar pelo número 8 que está do lado, né? E dividir por 4, que é o MDC. Então no caso 20 vezes 8 dividido para 4 vai dar 40. Que é a mesma coisa que aqui, ó. Tem duas formas de fazer, né? E agora a última parte é essa parte linda aqui que a gente vai fazer com três números.
É a mesma coisa, basicamente. Ó, pra fazer aqui o MMC o MDC, né, de 3 ou o MMC de 3 5 e 20. Aí no caso, a gente teria que fazer primeiro o MDC de 3 e 5, né? A gente achou o MDC de 3 e 5, que é um, né, porque ambos são primos. Aí no caso eu vou fazer o MMC de 3 e 5, que eu não sabia qual era o MDC de 3 e 5. Aí no caso do MMC de 3 e 5 é 15. Porque no caso 3 vezes 5 é 15, dividido para 1 é 15. Mas aqui poderia ser feito também da seguinte forma: eu poderia pegar 3, no caso fazer desse jeito aqui, ó. Aí no caso ficaria 0, 3, 6, 9, 12, 15. E aqui ficaria 0, 5, 10, 15, que é a mesma coisa aqui. Aí daí no caso eu peguei o resultado da primeira, eu só joguei na segunda, a mesma coisa. 0, 15, 30, tá, e tudo mais. Eu já enchi o comum aqui que é o 60. E aqui do 20 também o 60. No caso, o MMC é de, de 3, 5 e 20 é 60. Ou só desse aqui. É isso aí.